Olá, é motivo de grande alegria estarmos reunidos aqui para mais uma resenha teológica e hoje estaremos refletindo sobre o tema da família. E esse tema tomou conta desse nosso final de semana, dia 25 e 26 de maio de 2024, onde nós tivemos o Congresso das Famílias da Igreja Batista Itacuruçá. Conversamos muito sobre famílias, tivemos palestras maravilhosas sobre família e principalmente histórias das famílias da Bíblia. As famílias da Bíblia são exemplo para nós? Essa é a pergunta, e sobre isso nós vamos falar hoje. Estão aqui comigo pastor Israel Belo de Azevedo, pastor titular aqui da nossa igreja, e também pastor Alcenir Mota, pastor de missões da terceira idade. Mas antes de chegarmos nesse tema da família que tivemos no sábado dia 25 e domingo dia 26, mas nós temos um momento com Cristo. Nós tivemos um tema muito importante nesse domingo, 7 horas, no momento com Cristo. Qual foi, pastor? Eu li o famosíssimo, queridíssimo texto da promessa de Isaías, que aqueles que confiam no Senhor, Deus, esses terão vidas renovadas, vigores fortalecidos, voarão se tivesse águias de asa. Eu procurei mostrar que essa é uma promessa condicional, ou seja, mas tem uma condição: confiar no Deus eterno. Então, não é para todos que são cansados vão ficar revigorados, todos que são fracos vão ser fortalecidos. Não, são aqueles que põem a sua confiança no Deus eterno. É uma promessa condicional. Foi esse o aspecto, e esse encorajamento e as reações das pessoas na hora também foram bastante positivas. E pastor Alcenir, que esteve ausente. Esteve ausente, pastor Alcenir? Ele agora tem que se justificar de público. Por que a sua ausência? É coisa raríssima. Pois é, pastor Israel, assim como a igreja foi prejudicada com esse curto-circuito que teve aqui num dos postes aqui na redondeza aqui da nossa igreja, eu também ali acabei ficando sem sinal da internet e não tive esse privilégio de participar desse momento de conquista, mas fiquei lá ligado, sim. Isso é o que dá morar perto da igreja. Pois tem vantagens e desvantagens, né? Em tudo na vida, né, pastor? Inclusive sobre esse tema que a gente vai trabalhar aqui, que é a questão das famílias, da Bíblia, a gente tem famílias que trazem excelentes exemplos e princípios para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento também familiar, mas por outro lado, temos... Sai de baixo! Outras famílias, Tanto assim, né, Sérgio? Isso. No sábado nós começamos com a família de Abraão, mas falando mais sobre Terá, o pai de Abraão. O pai do pai da fé. O pai do pai da fé, isso. E é muito interessante que quando a gente olha para as famílias da Bíblia, e a gente olha também Terá, Abraão, Isaac, Jacó, a gente consegue ver algumas coisas que se repetem. Padrões, não é? Exatamente como as nossas famílias. Né? Eu estou aqui na igreja como pastor há, digamos, 25 anos, mas depois como membro da igreja há quase 50 anos. E, então a gente vê os padrões positivos, padrões negativos, que são constantes na vida familiar. É muito interessante como nós não aprendemos com os acertos, muitas vezes, e não repetimos a boa tradição, e como também nós, às vezes, aprendemos a não repetir os erros. Eu até escrevi um Bom Dia hoje, influenciado por uma frase que eu ouvi, que é o seguinte: se você foi criado no amor, paterno no caso, fraterno, você deverá continuar a tradição.
Você pode romper a tradição, virar um grosseiro, mas as chances são maiores. Mas se você não foi criado no amor, as suas chances também são maiores de viver na rudeza, na aspereza, não é? Todavia, nós somos livres, né? Nós somos livres. Há padrões, mas nós somos livres. Na vida de Jacó, por exemplo, a mentira era um padrão na família, mas ele podia não falar mentira, porque ele viu o que aconteceu, né? O avô dele quase morreu por mentir ao faraó, ou meio mentira, será que existe meio mentira? Meio mentira. Quase morreu, mas ele não aprendeu e usou aqueles artifícios mentirosos também em relação ao seu irmão. Então, eu acho que é importante, não é, Alcenir, é a gente dizer, bem, quais são esses padrões da minha família? Do meu pai, do meu avô, bisavô, a gente não, a nossa geração não teve convívio, os mais novos já têm esse convívio porque os homens e mulheres vivem mais, né? Então, bisavô já é uma realidade, antes não era. Quais são esses padrões, né? E o que faremos com esses padrões? Os bons e os ruins. Mas nós temos que ter uma percepção disso. Pois é, Jael e Samir, foi maravilhoso, né? Tanto sábado quanto domingo, né? A gente está focando na questão das famílias e essas famílias bíblicas, né? Que trazem esses ensinamentos. Mas eu queria passar para vocês um incômodo, né? Que a gente percebe dentro das nossas famílias hoje e que os preletores tiveram, assim, de vez em quando estavam ali um sinalzinho, tipo, tentando atenuar esse peso que é de você não conseguir passar para os seus filhos a sua fé, né? E é interessante esse relacionamento de Terá com Abraão, porque o que Abraão pegou de Terá para que ele fosse um servo do Deus Altíssimo? Porque a princípio Terá era um idólatra, ele não servia ao Deus Altíssimo, mas Abraão foi ali que deu o start, né? Iniciou toda essa caminhada de fé dentro dessa família. E aí, por outro lado, a gente vê pais que são crentes, que cresceram na igreja, que foram embaixadores do rei, mensageiras do rei e tal, e que gostariam que seus filhos seguissem ali seus caminhos e, de repente, se deparam com uma realidade em que seus filhos não estão mais na igreja. E isso tem trazido, né, um peso muito grande aonde eu errei. Então, aonde Terá acertou para que Abraão fosse o servo do Deus Altíssimo? Mas é interessante que ele tratou desse assunto também. Eu acho que foi muito feliz o casal, porque tivemos aqui um casal pregador, né? Isso, que foi muito legal. Eu estou até pensando em adotar isso com vocês, entendeu? Uma dupla de pregadores. Fizemos uma vez aqui, mas eu acho que o modelo 2 é melhor. A gente vai sempre imitando as coisas boas. Isso. Mas ele citou o caso de Sansão. Isso. Né? Ou seja, input, depois o output o input na montanha, o Manoá e a senhora Manoá, como eles usaram o termo, um output input de Sansão totalmente inconstante, mais para baixo do que para vale, né? E depois no final, ou seja, você ensinou, você pregou, o seu filho vai voltar. Mas eu quero, antes da gente prosseguir aqui, ler a história que ele leu, né? Que é a história de Terá. No meu caso aqui, eu estou lendo na versão Prazer da Palavra, que estou preparando ainda. Gênesis 11, 27 a 30. Quanto a Terá, aos 70 anos de idade, ele tinha 3 filhos, Abrão, Naor neto e Arã. Abrão nasceu em 1996 a.C. Esses foram os 3 filhos de Terá. Arã teve Ló e morreu onde nasceu, em Ur, quando seu pai ainda vivia. Abraão e Naor, neto, se casaram respectivamente com Sarai, filha de Terá, com outra esposa, e Milca, filha de Arã, e logo sua sobrinha, prática comum naquela época. Naor neto e Milca tiveram 2 filhos, Milca, o mesmo nome da mãe, e Isca. Quanto a Abrão, sua esposa Sarai era estéril. Terá
pegou o filho Abrão, o neto Ló, filho de Harã, e a nora Sarai, para se mudarem de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas no caminho eles pararam em Harã, uma cidade da Turquia. Nessa cidade, Tera faleceu aos 205 anos de idade. Então, são apenas 5 versículos. Toda a história de Tera, ou Terá, misturada com os filhos, com a nora, netos, ocupa apenas 5 versículos. E o casal de pregadores tirou disso num sermão que só não foi mais longo porque não tiveram tempo. Isso, porque dava para falar muito mais ainda, né? Agora, nós não sabemos o que não está na Bíblia. O que nós sabemos é que a fé que Abraão nutria era diferente da fé que o seu pai tinha. Mas ouso dizer que Tera tinha algumas virtudes. Por exemplo, essa de peregrinar, de buscar novas oportunidades. Está aqui. E Abraão, por isso, em certo sentido, quando Deus fala assim, Abraão, se mande para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar, o exemplo positivo do pai, que saiu de Ur em busca de novas oportunidades, não sabemos quais são, e eu estava ali presente. E talvez nós pudéssemos aqui hipotetizar que a nossa influência negativa pode dar um resultado positivo. Algo como Abraão viu que a fé que o seu pai tinha não levava a nada, era vazia, era em divindades vagas. Ele não conseguiu provar a existência e a intenção e a intervenção e a ação dessas muitas divindades estelares na vida da família. Então, quando ele recebe esse chamado de Deus, ele escuta a voz de Deus, ele diz, é isso que eu quero, eu não quero aquilo, eu quero isso. Então podemos dizer que a Tera tem um exemplo negativo, mas Abraão muda a sua história, porque nós não podemos ficar escravos, reféns da nossa história ruim. Se o meu pai bateu em mim, eu não vou bater no meu filho. Por exemplo, eu olho sob esse ângulo, claro que no plano hipotético, né? Podia ser que em Tera houvesse um fiozinho de monoteísmo. Pode ser, não sabemos, mas eu pego a história para registrar que nós não somos escravos dos destinos, digamos assim, para usar uma linguagem figurada. É interessante isso porque recentemente encontrei uma pessoa muito lúcida, um discurso sensacional, e disse, caramba, você realmente é brilhante. Aí ela me sabe, pois é, eu sou de Sagitário, né? E o Sagitário... Eu falei, não acredito que você está falando isso. Não é possível. Ou seja, a cultura de Abraão era essa cultura dos astros, né? Então, acho que a Bíblia é sempre atual. Sempre. É só estudar que você vai ver que tudo que está ali é o que está aqui. É o que está aí na sua casa, é a Bíblia. E voltando um pouquinho aqui, uma história vai trazendo outra história, que foi algo que o casal pregador, né, pastor Zé Paulo Moura, irmã Maura Ruth, nos trouxeram várias histórias, e muitas vezes eles voltavam em alguma das histórias que eles já falaram, então ia a outra história, porque as histórias muitas são parecidas, ou então uma pode ensinar para compreender melhor a outra. E a gente voltando aqui na questão de Manoá, né, que quando eu sempre li ali em Juízes a história de Sansão, meus olhos estavam sempre para Sansão, desde pequeno, escola bíblica, era Sansão, isso, Sansão. E a forma com que eles trouxeram, né, Manoá, e como não tinha ali o nome, não está escrito o nome da esposa de Manoá, então se chamavam de Senhora Manoá. Achei muito interessante também aí essa saída que eles tiveram, Senhora Manoá, a forma do casamento deles, né? O casamento dos dois juntinhos, alinhado, um falando para o
outro, a forma com que eles colocaram o nascimento de Sansão, que foi um milagre, a dedicação de Sansão ao Senhor, a forma com que eles criaram Sansão, e daí voltou nessa questão, né, pastor Alcenir? Eles fizeram realmente tudo certinho, e Sansão ali sempre teve tudo para ser um grande líder e um grande exemplo para a nação, e Deus falou que faria dele então um juiz, e eles sentiram então também de Deus para participar, que eu achei muito interessante, dessa missão na vida de Sansão, na criação de Sansão, na educação de Sansão, mas chega uma hora que Sansão escolhe seus caminhos, né? Ele escolhe seus caminhos, e a gente conhece bem a história, e no final da sua vida então existe ali onde ele pede a força de volta para Deus, ali um arrependimento. Pastor Alcenir, aquele final que é muito dramático, será que naquele final é o momento onde ele volta para Deus? Porque logo ele morre. Existe uma questão também aqui teológica, né, que a gente pode entrar um pouquinho, essa questão. Houve ali, foi o quê? Será que foi um suicídio ou não? Ele pede a Deus a força, ele está voltando para Deus aquele momento, Deus dá força, e diz o texto que ali ele mata mais filisteus que em toda a sua vida. Como você vê esse final, pastor? Samir, isso daí sempre assim, nos intriga um pouco, né? Eu não tenho muita crise com essa questão da história de Sansão, não. A minha crise, ela surge quando eu comparo Sansão com Salomão. Aí sim, né? Aí eu fico mais em crise, né? Usando essa... Explique. Pastor João, porque eu vejo que Sansão terminou bem. Ele caminhou fora dos caminhos do Senhor, mas eu vejo, sabe, nesse final, um objetivo. Sansão tinha um objetivo: eu vou terminar com os inimigos do meu povo. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu estou cego, estou amarrado nessas colunas. A alternativa que ele viu foi destruir aquelas colunas, que ia colocar tudo abaixo e iria por fim aos seus inimigos. Então, e dentro desse relacionamento com Deus, a gente vê no final da vida de Sansão uma busca por Deus, uma dependência de Deus, né? Uma dependência de Deus. Aí, para mim, então, isso daí é pacífico, é tranquilo. Agora, quando a gente pensa em Salomão é o homem mais sábio do mundo, Salomão é o filho de Davi, a história de Salomão, ela termina mal, ela termina, a princípio, longe de Deus. Então, aí é que surge, porque quando você termina bem, tudo bem, o teu destino está selado, a gente não há dúvida com relação a isso. Mas quando você termina mal, aí fica essa interrogação: qual foi o destino de Salomão, o grande sábio Salomão? Então, com relação a Sansão, por mim é pacífico, é tranquilo. Salomão terminou bem os seus dias. Aquela questão a semente que foi plantada veio a surgir e a predominar ali no final da sua trajetória. Isso, foi interessante. O casal, ele frisou muito isso, que o seu filho que aprendeu nos caminhos do Senhor, foi ensinado nos caminhos do Senhor, aprendeu a palavra de Deus, um dia vai voltar. E eles repetiram várias vezes, eu achei muito bonito, muito forte isso: ele vai voltar, porque a semente ficou ali. E no caso de Sansão, os pais dele não estavam mais vivos, já estavam mortos, né? E eles não viram o retorno do seu filho, mas ele teve ali aquele momento de oração onde ele se volta para Deus, onde ele reconhece Deus, a sua força, ele olha para Deus, e ficou uma mensagem muito forte, muito bonita, essa questão que muitas vezes a gente, né, como os pais, e vê muitos pais na igreja, onde os filhos, uma hora da vida, tomam uma decisão, tomam um caminho, saem dos caminhos do Senhor, mas a semente ficou plantada, uma hora ela vai dar frutos, né? Uma hora vai voltar. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que, assim como nós, ao nos tornarmos adultos, tomamos decisões, os nossos filhos também tomam decisões. Eu acho que isso tira um pouco o peso, entende? Ele tomou a decisão. Sim. Na direção A,
ou no sentido B. Reforçando o que o Alcine disse, na perspectiva do cronista, do autor do livro de Juízes, o final é feliz. Ele diz claramente que Sansão matou mais do que, né? Você citou essa parte aí. Então o final foi feliz. Temos, evidentemente, outras questões, eu queria só trazer mais uma interrogação do que uma exclamação aqui para você. É que a Bíblia é um livro tão maravilhoso que só sobre a história de Sansão nós poderíamos conversar aqui horas a fio. Sim. E, de certo modo, podemos dizer que nem tem certeza de A ou de B, porque cada um de nós lê e ali se encontra. Então, essa é a riqueza da Bíblia. Como o autor dissesse, olha, não estou dizendo nem sim nem não. Não estou fazendo aqui nenhum juízo moral. Você faça o juízo e veja como você se encaixa, né? Quando você lê a carta de Jesus à igreja em Éfeso, ele diz assim, veja onde foi que vocês caíram. Ele não disse vocês caíram aqui ou ali. Veja, ou seja, nós é que continuamos a história que a Bíblia começa. E mais uma família, e com muitas lições aqui, a família de Jacó, né? Que nós podemos também de Jacó aqui falar horas, né? Falar horas. E o que me chamou muita atenção foi esse relacionamento com Labão, né? Esse relacionamento com Labão, muito amigo, Labão. Muito amigo. Mas antes eu quero só voltar um pouquinho sobre o negócio do padrão, né? Que você observa equivocadamente. Esse padrão é de ter filhos preferidos, né? Você Sim. não tem esse problema, né? Não. Nem eu. Não tenho, porque nós não temos problema. Mas você tem, não? Você tem 2 filhos? Mas não tem esse... Eu não senti firmeza. Pois é, essa é uma grande dificuldade, porque sempre há uma afinidade maior, né, Israel? Olha, estou sentindo, está justificando Não, eu acho que não, Rebeca, não da parte dos pais. Eu acho que não há uma atitude clara, tipo a da Rebeca, de uma preferência. Né? E se a gente for assim também analisar, né, os detalhes, eu acho que Rebeca tinha suas razões, né, quando ela tomou aquela atitude ali em termos de conhecimento do perfil e ver que a bênção seria para Esaú, que não tinha ali uma conduta adequada dentro daqueles princípios de Deus. Quer dizer, a gente vai buscar uma justificativa, né? Mas eu acho, Israel, que isso isso é errado, né? E, infelizmente acaba trazendo alguns malefícios na nossa história familiar. Mas eu vejo muito isso, são tendências, né, características dos nossos próprios filhos, né? A Raquel gosta de leitura, aí tem um outro que gosta mais de esporte, outro já não gosta de esporte. Então, naturalmente, mas não que haja um amor maior por um do que o outro. Sim, são afinidades, né? Eu vejo assim, afinidades. Mas aí prossiga, só eu fiz essa interseção aí, porque eu achei interessante essa questão de filhos prediletos, né? Abraão tinha Isaac, né? No caso, o casal Isaac e Rebeca tinha um tinha outro, e Jacó fez a mesma coisa. É a mesma coisa que tem, então, José, né? O seu filho preferido, e o que causa... Ou foi Benjamim? Para mim, ali, José, pelo tudo que causou também na família, a revolta dos irmãos com José, e também tem essa questão de José se colocar bem também ali, como adolescente, né? Máximo, né? Se achava o máximo. Olha para mim, diante de mim, porque eu sou sol. Interessante, eu tive um funcionário que trabalhou comigo muitos anos numa certa área profissional, e ele dizia assim, Israel, meu, aspas, subordinado, né? Eu nasci para ser sol. Falei, fulano, aqui o sol sou eu, tá? Mas é mais ou menos isso, né? Então, já te interrompemos bastante. Maravilha. E chegando, então, mais à frente ali na questão de Labão, né? O quanto que Labão atrapalhou a vida familiar de Jacó. Isso é interessante, né? Desde o início, todas as armadilhas que Labão vai colocando ali para Jacó, e
E o destaque foi aquele momento onde Jacó toma uma decisão: vou tomar minha família, aqui quem vai cuidar da minha família será eu vou cuidar, e agora é comigo, a minha família vai caminhar comigo, colocando uma ruptura. Trabalhei para você até agora, Aham. mas agora eu vou trabalhar para a minha família. Isso. Então tem uma ruptura. E a aplicação para mim que ficou muito legal, que muitas vezes nós abrimos mão das nossas famílias por tantas coisas, né? E eles colocaram aí como Labão, né? Quem seria esse Labão que pode ser uma pessoa que está atrapalhando ali a vida familiar, né? Que está interferindo de uma forma negativa na vida familiar, pode ser uma pessoa, pode ser um sistema, pode ser uma ideologia. Eu refleti na hora que ele estava falando, em muitas famílias o Labão é um celular. Em muitas famílias é a internet celular, como que ele tira o tempo da família, a qualidade, né? Famílias que nem se falam. Esses dias eu fui com a minha família em um restaurante, fiquei reparando em outra mesa, uma família, cada um no seu celular, estava almoçando junto, mas não estavam almoçando juntos, porque duas crianças, cada um no seu celular, o pai e a mãe, cada um no seu celular, eles não trocaram uma conversa, é aquela mesa bonita ali. Agora eu vou dar uma de Alcenir, que defendeu Rebeca. Já não era assim antes, não? Embora não tivesse o equipamento para fuga? Sim, mas ali está uma fuga e fica só nessa fuga e cada vez mais. É uma das coisas, né? Porque a gente precisa identificar qual que é o Labão, né? O nosso Labão, e isso ficou muito, eles fizeram muito bem aquilo que está atrapalhando e rompendo. Essa questão temporária de romper. Eu acho assim, também. O que a gente aprende com com Jacó? Jacó constrói, apesar de todas as falhas dele, né? Os medos, as barganhas. Jacó sou eu, né? Apesar de todas essas dificuldades de caráter de Jacó, como nós temos, ele chama Deus para estar do lado dele. Isso. E aí, não tem Labão que o derrube. Isso. Ele vai. Não tem Esaú que o derrube. E ele vai. Não tem Diná que, naquela traumática experiência, que o derrube e prossegue. Não é? Isso é algo assim maravilhoso, que é que nós somos capazes de fazer quando Deus faz parte da nossa vida. Eu acho que essa história, a grande história de Jacó, porque era para ser uma história tão fracassada quanto a do seu irmão, nesse sentido de realização, né? Isso nós vemos também com o seu avô, Abraão, quando ele chama a Deus, quando ele obedece a Deus, quando ele anda no caminho de Deus, e com todas as histórias da família. É muito interessante quando as famílias na Bíblia chamam Deus para fazer parte do que Deus faz. E essa fica a lição, né, pastor Alcenir, para as nossas famílias, quando chamamos Deus para as nossas famílias. Isso faz toda a diferença, né? Mas eu queria aqui fazer uma não é provocação, mas sim um comentário, e aproveitar o Jael, né, que está fazendo aí essa versão da Bíblia. O que você colocou na sua versão com relação ao olhar de Lia? Né? Porque o pregador te chamou Lia de feia, e as mulheres que estavam do meu lado se mexeram. Né? E aí ali você tem algumas versões que traz que ela era vesga, que tinha um olhar assim meio triste, mas você não pode dizer que Lia era feia, né? Pelo menos essa é a minha interpretação. Eu queria saber do pastor Jael, Lia, na sua versão, ela é feia? Eu escrevi que ela tem olhos tristes. Olhos tristes. Olhos tristes. Porque, de fato, a palavra pode significar um monte de coisa. Né? Meiga, até estrábica, não é? E eu entendi que era uma pessoa tímida. Tão tímida que o pai teve que dar um empurrãozinho, né? Senão eu ficaria solteiro o resto da vida, pensando na nossa cultura, né? Então eu usei provisoriamente, não está publicado ainda, mas provisoriamente eu usei, tinha os olhos tristes. Né? E pensei muito no tímida, mas tímida é uma categoria muito recente, né? Essa timidez da psicologia. Então foi
respondendo à curiosidade, coloquei isso. Espero, no começo de 2025, estar disponível o Pentateuco. Porque é muito interessante, né, isso. E a gente, quer dizer, essa fala eu senti que trouxe um incômodo, sabe? Até porque o que é feio, né? Pois é. Feio, na verdade, é quem é considerado como tal. É interessante, eu penso isso. Quando você encontra com a pessoa, vamos chamar de feia, e você convive com ela não é mais feia. Estou falando do ponto de vista estético, não estou falando do ponto de vista ético, do ponto de vista estético. Você começa a ver que, digamos, aquele nariz muito grande, não é assim tão grande, aquele olhar, não é interessante. Eu tenho observado isso também. Primeira vez, você olha a pessoa, conviveu com ela, aspas, a feiura, assim considerada externamente, desaparece. Esse padrão de beleza, ao longo dos séculos, isso mudou. A Mona Lisa hoje, será que era considerada uma mulher linda, um padrão de beleza? Provavelmente não. Mas eu tive uma experiência recente, eu estava em certo lugar e chegou um jornalista que tem um quadro no programa de televisão. Mas realmente o cara é baixinho, troncudo e sério, sisudo, aspas, feio. No entanto, quando ele faz o programa dele, ele sorri, nada disso aparente, não é? Aparece. Tudo desaparece, né? Então, é um conceito realmente, com o tempo, você vê hoje uma mulher com uma tatuagem é bonita. Para a geração anterior, ela é feia. Hoje, um homem bonito tem cabelo curto. Mas no passado, um homem, para ser bonito, tinha que usar peruca. Dessas perucas que desce até o peito, os padrões, né, vão mudando. O magro, o gordo. Quem é feio? O bonito, né? Quem é bonito, o gordo ou o magro? Para os padrões antigos, era ser gordo. Quando eu chegava em casa das férias, minha mãe vinha falar comigo, pegava minha bochecha, meu filho, todo gordinho, você está bem de saúde, não é verdade? E hoje, a mãe diz, você está comendo demais, olha esse negócio aí. Como é que a sua mãe trata você, sabe, crescer assim, gordinho? Quando eu cheguei a 100 quilos, minha mãe falou, agora tá bom, tá forte, tá gordinho, tá bochechudo, não precisa mais, aqui tá bom, tá bom. Essa bochecha tá bem rosada, tá bem forte, 100 quilos tá excelente, só você nem gostou, né? 100 quilos tá bom. Eu passei um pouquinho, né, para ficar mais saudável um pouco, mas, né, mas não, 100 quilos é um bom peso, tá bom. Hoje eu sei que você está conosco aqui, já está preocupado com o Samir. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, para terminar aqui, que é a seguinte. Agora, eu sou o âncora. Maravilha. Como é que foi aquela celebração da renovação dos votos? Explica o que aconteceu e qual é o seu sentimento, a sua experiência. Primeiro, o que é a renovação dos votos, né? É importante a gente colocar aqui, então, os casais da igreja, tem um momento que tem uma entrada que lembra o casamento, né? As irmãs fazem então um pequeno buquê, tiram as fotos, tem toda uma entrada e participam durante o culto, ficam bem aqui no centro do nosso templo, os casais. E depois tem um momento específico do culto que é a renovação dos votos. É importante porque passam-se os anos do casamento e tantas coisas vão acontecendo e muitas vezes os casais esquecem ou deixam de parar, então, um de frente para o outro, de olho no olho, e colocar ali todo o seu amor e renovar, então, aqueles votos que fizeram lá no casamento, né? Trazer cada vez mais o sentido, a força para aqueles votos, para aquela aliança que eles fizeram, porque casamento é isso, uma aliança, é um pacto, e muitas vezes esquece isso, e cada um segue sua vida e esquece que os dois estão juntos, que são só uma carne. Então, nesse momento em que eu gosto de participar, eu faço questão de estar ali com a minha esposa, onde um olha no olho do outro e repete ali palavras de amor, palavras de encorajamento, palavras
que reforçam aquela aliança. Esse é um momento muito significativo na vida dos casais. A igreja toda participa. Eu creio que alcança a igreja toda. E muitos casais são ali transformados, muitos casais naquele momento fazem então essa renovação como um recomeço, né? Um recomeço. Chegam naquele momento com o casamento já não está tão bem, ali começa um recomeço. Eu recebi muitas palavras de casais como foi importante o momento da renovação dos votos, um recomeço, o momento de consertar algumas coisas que com o tempo se perdeu, de renovar, então aquela alegria do estar junto, de levar o casamento com uma leveza, e aquele momento da conversa entre o casal, que depois da renovação dos votos, quando voltam para casa, continua um momento que marca a vida do casal. E eu estava olhando aqui que eu também recebi várias palavras de gratidão, sim, né? Uhum. E acho muito valioso isso na experiência de vida de cada um. Isso. Eu quero, interrompendo você, sim. Recentemente o ator Tony Ramos ficou gravemente enfermo, com risco de morrer, né? E aí ele foi operado 2 vezes, inclusive. Na segunda vez, já restaurado, ele disse o seguinte: eu e a minha esposa, não lembro agora o nome dela, nós somos um só corpo. Achei aquilo tão bonito, que é o que nós pregamos, nós usamos uma só carne, né? Nós somos um só corpo. Eu achei aquilo assim extraordinário, né? E do tipo, o que eu sou eu devo a ela, e vice-versa, né? E o casal aqui falou, né? Quando eu vou pregar, o Zé Paulo e a Maura não está, não é a mesma coisa. Eu quero que ela esteja comigo, né? Mesmo que ela esteja sentada no primeiro banco, não esteja pregando comigo, mas eu me sinto renovado, fortalecido, animado, eu prego melhor. Isso é bacana, isso é bacana. E ela destacou muito, ele é meu melhor amigo. E ele falava, né, ela é minha melhor amiga. E realmente isso tem que ter, essa questão da confidência, da cumplicidade, do amor entre o casal, de ter ali o melhor amigo e a melhor amiga. Isso é muito importante, porque muitas vezes quando o melhor amigo, a melhor amiga acaba sendo a colega do trabalho, melhor amigo, personal trainer e outras pessoas, as coisas vão se complicar. Então é importante o casal ter isso, e a renovação dos votos é chamar para isso. O casal precisa ser o melhor amigo, o casal precisa estar afinado na criação dos filhos, afinado numa vida junto, afinado nessa questão da amizade entre o casal. Então foi ali um momento muito especial para a vida dos casais e também para a vida da igreja, porque eu vejo que na igreja, se tivermos famílias fortes, casais unidos, juntos, em oração, discipulando seus filhos, nós teremos também uma igreja forte. E no nosso culto das 17 horas, nós tivemos uma mesa redonda falando sobre o valor, né, os valores do cristianismo em nossas famílias, né? A família é uma escola de valores, esse foi o nosso tema. Nós tivemos participando... E não deu para acabar, né? Não conseguimos acabar ali com a Camila Mateus, Tereza Ribeiro. Porque a quarta não veio, né? Isso mesmo, 4. E a importância também de discipularmos nossos filhos, né? De ensinarmos valores da Bíblia para os nossos filhos. Pastor Israel passou a seguir, então, para encerrar, porque sobre famílias na Bíblia, nós teríamos, quem sabe aqui, o nosso resenha mais longo, de 3, 4, 5 horas. Das famílias da Bíblia, escolha, então vai ser muito pessoal, uma família e o maior ensinamento daquela família para a sua vida. Pastor Alcini, também uma família e o maior ensinamento daquela família para a sua vida. Eu sei que é uma pergunta difícil, também faço a pergunta para você. Escolha aí uma família, o maior ensinamento dessa família para a sua vida. Eu vou falar primeiro, que vai que o Alcini fala o mesmo que eu. E daí? Aí eu vou ter que inventar outro, mas para mim é uma família atípica, que tem 2 mulheres e um homem. Uma avó, uma mãe e um garoto. Timóteo
Lloyd e Eunice. Tinha um marido? Tinha, mas não é mencionado. Ou estava morto ou era um zero à esquerda, não sabemos. Não é? E ali você vê o que essas duas senhoras nomeadas, com suas ações, com suas sinceridades, fizeram na vida de um garoto que se tornou depois um líder do cristianismo e uma pessoa feliz, né? Timóteo é essa pessoa. Então, para mim, a família de Timóteo, que é a família da sua mãe e da sua avó, é o maior exemplo para mim e também faz uma homenagem, penso eu, a muitas famílias dos dias de hoje que não tem essa composição pai, mãe, filho. Ali era avó, mãe e filho. Pastor Israel se safou. Né? Acho que essa é a família padrão, de sonho, de desejo. Mas sabe, Samir e Israel, uma família que sempre me trouxe muitas lições, e a história, né, da trajetória de Davi, ela é repleta de muitos ensinamentos positivos e ensinamentos negativos. Então, eu trago aqui então a família de Davi e particularmente o episódio da morte de Absalão. A morte de Absalão e ali o extravasar de Davi é uma lição para todos nós, né, como pais, que é aquele sentimento: Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera eu pudesse morrer em teu lugar. Mas infelizmente, né, você vê que o relacionamento de Davi com Absalão, né, em toda aquela trama, né, de Absalão ter saído, tal, ter ficado exilado, voltou, e Davi ter mantido o filho mesmo em Jerusalém, mais distante dele, sem ter um contato, sem buscar ali abraçá-lo, beijá-lo, né, ter um relacionamento, e aí acaba causando esse desfecho na história. Eu acho que traz esse ensinamento, né? A gente não pode deixar de fazer o bem enquanto nós podemos, porque eu acho que esse foi o sentimento de Davi ali. Poxa, quando Absalão voltou, eu poderia ter abraçado ele, eu poderia ter beijado, ao invés de deixá-lo lá sozinho, distante, durante vários anos, né? A gente viu ali, acho que foi 1 ou 2 anos que Absalão voltou, estava ali no reino, estava em Jerusalém, mas não tinha contato com seu pai. Davi o perdoou, mas não demonstrou, né, esse perdão, ele não demonstrou o amor. E aí, quando ele se depara com a morte do seu filho, a gente tem essa exclamação, que é uma das cenas que, se a gente, como o preletor falou, né, que gosta de se colocar ali na cena, de viver aquela cena, se a gente imaginar, né, Davi ali gritando, né, Absalão, meu filho, Absalão, para que todos ouvissem, né, porque até Joabe ali ouve, né, depois vai até recriminar Davi, mas é esse desabafo, eu acho que traz essa lição, sabe, e eu trago isso para mim. De vez em quando eu ligo esse alerta, né, porque a gente fala muito de amor, de carinho, e acaba não praticando. E eu acho que Davi pecou nesse aspecto com relação a Absalão. Ele amava Absalão, a ponto de querer dar a sua própria vida. Absalão, quem me dera eu poder morrer em seu lugar. Mas ao longo da história do relacionamento dele com o filho, isso não ficou claro, né? Absalão não se sentia amado por Davi. Então, é importante a gente trazer para nossas vidas, com tantas histórias das famílias, e para finalizar, trazer aqui a história que o pastor Senir nos contou agora, que você demonstre amor para os seus filhos, para seu cônjuge, para a sua família. Não deixe para depois. Fala que ama, e esse é o momento de falar que ama. Fala o quanto o admira. Esse é o momento de estar junto, de abraçar, de beijar, de aproveitar cada momento em família. E o desejo do nosso coração é que a graça de Deus esteja sobre a sua família, o maravilhoso amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, esteja com todos os seus queridos, que o Espírito Santo venha consolar, guiar, orientar a sua família, hoje e para sempre. Amém. Amém.